Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Eu fico muito feliz quando recebo pessoas aqui que, além de amigas, fraternas, né, são pessoas que têm visão, aquelas pessoas que contribuem não só com a sua família, seu grupo de amigos, com as relações que têm, mas fazem com que a sociedade ganhe com a sua vivência, com aquilo que fazem. E é o caso de Edemir Simonetti. Edemir, obrigado pela tua presença uma Bah, vez eu que mais aqui. agradeço pelo convite. Obrigado pelo convite E, aí, e para falar um onde pouquinho nossos empreendimentos na cidade. gastronomia, né? O Edmir é conhecido como empresário da gastronomia, para você ver a importância que a gastronomia, né, acabou chegando a ter nos dias de hoje. E é importante mesmo que comer, a alimentação, é uma das coisas mais importantes que tem. E um fator decisivo para a nossa saúde, não é assim, Edmir? Sim, sim, a gastronomia, ela é uma área, ao mesmo tempo é uma maravilha, mas é uma grande responsabilidade porque você trata com a sobrevivência, a experiência das pessoas, as emoções das pessoas em momentos de lazer, em momentos de reunião de família, namorados, namoradas, empresários. Então, a mesa do restaurante é para se passar bem, né? Então, a gastronomia, ela tem esse poder de unir pessoas para o almoço, a janta, o happy. Então, Negócios, né? Para negócio, negócios, muito muito negócios, né? negócio. Nos nossos restaurantes são praticamente o forte da gente é ao meio-dia, né? Uhum. E a janta. Então, são restaurantes que une as pessoas muito em função de negócio, também por causa do turismo. A gente está Uhum. linkado em lugares turísticos, E né? outra coisa, tu falaste uma questão da saúde, né? Porque veja bem o seguinte, imagina um cara com um restaurante, daqui a pouco tem uma coisa lá que é estragada, que não depende do cara, para fornecedor e tal, e dá um problema de saúde na pessoa. Olha a implicação que isso tem. É uma responsabilidade muito grande, Sim, né? Por muito isso que a grande. gente tem nutricionistas, Aham. muito treinamento, muito envolvimento, porque a E gente muita vem de atenção no saúde. que faz, né? Muita Claro, atenção no que faz. claro. Então É, é um orgulho estar trabalhando no segmento, mas também é muita com responsabilidade. certeza. Edemir, uma das coisas que a gente pensa, eu como economista, a gente sabe que o Brasil está numa crise econômica que não é de hoje, né? Mas ela se agravou com o atual governo, que a taxação é cada vez maior, né? A desestímula muita empresa saindo do Brasil, muitas empresas na falência e tal. Esse quadro, ele não atinge diretamente o restaurante, há uma reflexo direto nisso. Sim, ele atinge também. Claro que nós estamos num segmento que é muito voltado ao turista, executivos, né? E turistas, né? Então a gente não para, mas a economia ela parou, porque os juros são altos. Ninguém está investindo, né? Quem tem dinheiro vai deixar aplicado, né? Vai receber mais de 1% ao mês líquido. Sim. Você não tem investimento que Sem risco, desse né? Sem risco nenhum, sem né? risco nenhum, É. e fora a inflação, O dinheiro trabalha mais de pelo um por cara. cento ao O mês. dinheiro trabalha pelo cara, né? O cara, num ano, tem um crescimento de 20% real no dinheiro dele, jamais ele vai investir em alguma coisa. Então, parou. Parou de vender as lojas, de carro, de roupa, aí vai chegar nos restaurantes também, né? Então, há Uhum. uma restrição muito grande nesse momento na economia. Bom, tu tem algumas operações aqui em Porto Alegre, mas tem três que se destacam. É o 360 ali no Guaíba, né? Sem E o Chalé da Praça 15, que para mim é o mais charmoso que tem de Porto Alegre, pela história que ele tem no Rio Grande do Sul, todo o Chalé da Praça 15, né? E o Guapo lá na Praia de Belas também, que é hoje também um top na área de restaurantes em Porto Alegre. O 360 recebeu, inclusive, uma premiação justa, né? Sim, Da a gente. revista Não, Uma... foi um momento muito emocionante, né? Tava eu e meu irmão lá, fomos reconhecidos como o restaurante mais lembrado do Rio Grande do Sul. Ah, a gente esteve num dia lá, a gente ficou surpreso pelo prêmio. A gente foi lá receber, aí veio uma lembrança do momento dramático que a gente passou, da pandemia Uhum. e da enchente. Então, fez 2 anos agora da enchente, então aquilo ficou destruído. E agora você receber um prêmio desse, sabe, foi uma consagração, foi um momento mágico para nós. E ele está mais lindo que nunca, porque a gente É fez um verdade. pergolado, É. fizemos um jardim maravilhoso. Então tá melhor que nunca, né? O 360 está num momento bastante importante no aspecto do jardim, do pergolado para eventos. E também a gente tem convênio com estacionamento ali na Uhum. Chaminé. A gente dá o estacionamento de cortesia por 3 horas aos clientes. Ah, Então tranquilo, né? foi, É.
foi, foi um reconhecimento, a gente ficou muito feliz mesmo. E só tem que agradecer ao cliente, né? Porque quem nos sustenta, quem nos paga o salário, quem paga os aluguéis, quem paga os colaboradores lá, é o cliente. Agora, Muito obrigado pela preferência. a grande verdade é a seguinte, tem razão, o cliente é que é a gente sempre que o cliente é que é o rei, né? Mas só que o cliente, ele responde a algo que lhe é oferecido e algo de qualidade. Nós sabemos que hoje a concorrência de restaurantes em Porto Alegre é muito grande. Sim, a concorrência ela nunca teve tão grande e tão qualificada, inclusive, né? Qualificada, exatamente. Os últimos 20 anos para cá, tem de todas as etnias, tem muitos restaurantes autorais, então tem, sabe, uma gama de opções, tem 5 shoppings maravilhosos, com 5 praças divinas, polos gastronômicos, Cidade Baixa, moinhos. Então, a alimentação de Porto Alegre, nesse sentido, nunca esteve tão bem para o cliente. Então, vamos falar um pouquinho do chalé da Praça 15. O chalé, há quantos anos tem o chalé? Centenário, né? O chalé, esse ano, ele vai para, em novembro agora, 141 anos. 141 anos. Esse sim, o chalézinho, sim. Também recebemos o prêmio, o ano passado, da melhor feijoada de Porto Alegre, né? Pela revista... Poxa vida, me fugiu o nome dos queridos parceiros. Uma foi amanhã, né? Amanhã, não, amanhã foi o 360. 360. E Sabores do Sul. Revista Sabores do Sul. Então, o chalé, ele é um ícone da cidade. Ali, até o Lucínio Rodrigues cantou ali. Ali o Mário Quintana ia tomar o cafezinho dele, fumar o cigarinho dele. Então, ele tem muita história. Eu me lembro de ver o Brizola lá na coisa do Brizola. Sim. João Goulart, esses caras. Sim, e ali foi muita... Como a prefeitura logo do lado ali, e a Câmara de Vereadores também era ali no centro, então talvez a maioria dos projetos de bairro foram planejados dentro do chalé, né? Maiorias, porque faz quantos negócios não foram feitos ali, quantos políticos não surgiram ali, né? E se consagraram ali, né? Através sim. Segunda-feira tivemos o lançamento de um candidato a governador lá, então todos os dias tem eventos. Está acontecendo muito lançamento de livros também, né? Um lugar que às 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde os caras lançam o livro ali. Então vou lançar o meu 5º livro o ano que vem, vamos acertar lá com o chalé. Será no chalé, né? Quinto livrinho tá bom, né? Tá porque bom, na verdade, os meus livros, a pessoa vê que onde é que eu compro. Eu faço livro para vender nas palestras que eu faço. Claro. Eu já fiz mais de 800 palestras ao longo da minha vida, então eu não vendo na livraria, porque, sabe, eu nem vou te contar o que é tu tentar vender teu livro em livraria. Não dá para pensar. Tu vai ganhar, sabe quanto do livro? 2%. Ixi, vai ganhar 2% do valor. Não dá nem para o Uber, né? Não dá nem para a gasolina. É verdade. A sair de casa. Mas é interessante. O Guapo, qual é a característica do Guapo lá na Praia de Belas? O Guapo está inserido no Blue Tree, né? O hotel Blue Tree. Ali ele tem um cardápio internacional, contemporâneo, mas ele tem muitos pratos regionais, né? Porque ele tem muito turista. A ocupação desse hotel é a melhor ocupação de Porto Alegre. Então, de 200 a 300 pessoas todos os dias. E ali vem os times de futebol que vêm jogar aqui, perdem ali a maioria, né? Então, é um hotel que está perto do centro, muitos centros de medicina, né? Hospitais, junto ao Beira-Rio, Araújo Viana, então ele está onde realiza as corridas em Porto Alegre, né? Diga-se passagem, é um fator que atrai muito turista às suas corridas de rua de Porto Alegre. É impressionante. Que o terreno é plano, né? A orla é linda e tem mais frio, que eles vêm para fazer correr em Porto Alegre para ganhar minutagem para as corridas do mundo, né? Para adquirir... É um estágio, né? Uma passagem. Né? Exatamente. E interessante ali, porque naquela área ali, eu moro ali naquela área, né?
Veja bem aquela área ali, o hotel, onde se encontra ali, ele também é um centro de atenção, né? Sim. Porque as pessoas, eu converso com muitas pessoas que vão ali, que nos procuram ali, porque elas estão ali fazendo ginástica, pessoas de fora do país, da Argentina, do Uruguai, bolivianos até estão por ali, e hospedados ali no hotel. E, na verdade, eu acho que o Guapo ele está muito bem centralizado. Mas eu gostaria de falar contigo sobre um restaurante que foi da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e que hoje me parece que o 360 incorporou, quer dizer, ocupou esse espaço porque não existe mais. Acho que não existe mais, que é o Nova Brécia. Ah, não tem, não tem. Não tem A mais, churrascaria né? Nova Brécia não Churrascaria tem. Nova Por acaso eu Brécia. sou de lá, de Nova Brécia, né? Pois é, a churrascaria Nova Brécia Era foi um um ícone da ícone cidade. da cidade. Eu me lembro, sabe onde é que eu conheci o Pelé? Na churrascaria Nova Brécia. Ah, tu vê só. Os times iam tudo lá, e perto do aeroporto também, né? Sim. Então, realmente, olha, marcou um tempo maravilhoso, né? O Oscar, E né? Oscar, nosso querido amigo Oscar, ele ainda está trabalhando aqui no aeroporto agora. E então, o 360 tem essa característica porque todos os porto-alegrenses, além de frequentar, quando vem um conhecido, um amigo ou um parente, eles nos visitam lá. Claro. Que é dentro da água. É lindo. É uma coisa inacreditável. Era o melhor pôr do sol do Brasil, né? Não, aliás, a ideia tua ali, cara, do teu pessoal aí foi genial, né? É uma coisa que não tem. Onde é que tem isso aí igual? Igual parece que acho que é único no mundo. Acho que é único, né? Naquele formato. Naquele formato, dentro d'água, né? assim, é único. Inclusive enfrentando enchentes. Enfrentando enchente, né? Vamos semi-destruído lá, né? Tomara que nada mais aconteça, né? Não, acho que na minha geração não vai acontecer mais, né? Espero que mas, não, né? Por 30, 40 anos não tem mais isso aí. Vamos confiar. Demir, um abraço grande para ti. Parabéns, uma cara de Obrigado, sucesso. eu agradeço muito. E além muito. do mais, o grande segredo, eu que sou palestrante sobre economia comportamental, o grande segredo do empresário, tipo o Edmir Simonetti, é o seguinte: são relacionamentos, saber se relacionar, ter simpatia, ter empatia, isso é fundamental. Eu conheço um camarada, não vou te dizer, claro, o nome, nem vou dizer para os telespectadores, que tinha um tipo de restaurante, não do tamanho, da importância do teu, mas que não sabia tratar os clientes. O que aconteceu? Ficou um ano e sumiu. Né? Então, isso tem muito a ver também com a empatia, com o caráter de quem está por trás do empreendimento. Então, parabéns, Simonete, a ti, a tua equipe, né? Eu fico muito agradecido e por essas e outras que a imprensa aqui nos trata com tanto carinho, a família Simonetti e o 360 e o Chalé também. A gente fica muito agradecido. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Obrigado. Muito bem, estou recebendo aqui, além de um grande amigo, um camarada que entende tudo de contabilidade. Aliás, a minha contabilidade está sempre em dia, tranquila e tal, né? Meus muitos investimentos, empreendimentos, aquele complexo empresarial que eu tenho, graças ao Giovanni D'Agostinho. Obrigado, Giovanni, pela tua presença e pela eficácia, né, no tratamento dos meus bens, né? E, aliás, nós estamos num mês de acerto de contas com o Leão. Dá para chamar de Leão ainda ou não? Cada vez mais dá para chamar de leão. O leão está cada vez mais voraz. E esse é o problema, né? Até o dia 30 ou 31 desse mês, né? Até o final do mês. Até o final do mês. Até o final do mês é o prazo de entrega do ajuste anual do imposto de renda. Exercício 2026, ano base, é o ano calendário 2025. Que é o ano passado. Bom, quais são as principais recomendações para quem é pessoa física, por exemplo? Nós já falamos aqui de pessoa jurídica, voltaremos a falar certamente até o fim do mês. Mas para quem é pessoa física, qual é a principal recomendação para que ela possa fazer uma reclamação, aliás, uma declaração, para não se reclamar depois, junto à Receita Federal? Então, tem um tema que é pertinente. Muitas vezes as pessoas vão fazer a declaração do imposto de renda e verificam ali que compraram e venderam imóveis. Né? No ano anterior, diz, puxa vida, eu comprei e vendi lá um determinado imóvel, e se dá conta desse fato, né? E no ajuste anual tem que informar essa operação, né? Não é incomum, então, que as pessoas informem somente no ajuste anual e daqui a pouco tem que pagar os encargos moratórios da operação decorrente da compra e venda de imóveis. Então, eu vim aqui trazer algumas especificidades dessa operação. Né?
Então, quando a pessoa compra e vende imóvel, ela tem que apurar o ganho de capital. O ganho de capital na venda desse imóvel que ela está vendendo, né? Apurado o ganho de capital, se positivo, não é? Então a pessoa tem que pagar o imposto de renda. Normalmente é 15% sobre a base de cálculo. Mas existe uma tabela de incidência, né? Uma tabela progressiva de incidência. Se, por exemplo, o ganho de capital ultrapassar lá 5 milhões, que é muito incomum de acontecer, mas pode acontecer, a alíquota vai aumentando progressivamente. E quando é que vence o imposto de renda sobre o ganho de capital? O imposto de renda sobre o ganho de capital vence até o final do mês seguinte da operação. Tá? O regime é caixa, né? Então vamos imaginar que no mês de julho de determinado ano se venda um determinado imóvel, né? Se apura lá o ganho de capital. Então, em tese, teria que pagar o imposto de renda até o final de agosto, né? do mês seguinte. Contudo, se a pessoa recebeu as quantias parceladamente, né? Então, nesse caso, o imposto é pago proporcionalmente ao valor recebido. É um regime de caixa, não é? Que ocorre a incidência, né, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Pois bem, então quando nós falamos em ganho de capital na venda de imóveis, quando nós falamos disso, nós precisamos estabelecer o seguinte: o que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre a venda e a compra, né? Então, o ganho de capital é o lucro na operação. O imposto de renda incide sobre o lucro da operação imobiliária, certo? E como podemos fazer, então, para diminuir o lucro de forma legal e, diminuindo o lucro, diminuir também o imposto de renda devido? Então, é importante que nós tenhamos as seguintes anotações, né? Quando nós compramos um determinado bem, nós pagamos por ele, né? Então, é o preço nominal de compra do bem, obviamente, impacta no custo de aquisição do bem. Mas nós podemos agregar outros itens, né? Que é possível, então, integrar o custo de aquisição do bem para diminuir eventual ganho quando vende lá na frente. Então, é importante que as pessoas se atentem a isso, né? Se a pessoa, durante o uso desse bem, né, durante o tempo que manteve esse bem, gastou com reformas, gastou com benfeitorias, tipo, fez a pintura no imóvel, né? Os gastos que a pessoa incorreu para pintar o imóvel, é possível agregar o custo de aquisição do bem, né? Se, por exemplo, a pessoa trocou o piso, é importante ter ali a disciplina de fazer uma planilha, os documentos, e agregar lá na pasta de bens e direitos o valor da troca do piso, né? Então, essas benfeitorias e essas manutenções maiores dos bens é possível agregar ao custo de aquisição, né? Outro item que é possível agregar ao custo de aquisição: se tu comprou o imóvel parcelado, os juros pagos para aquisição também é possível agregar ao custo de aquisição, não é? Quando compra o imóvel, né, vai transferir para o nome da pessoa o imóvel, né? Então, os emolumentos, né, os impostos decorrentes da transmissão em favor do adquirente também pode ser agregado ao custo de aquisição, perfeito? Se porventura tem uma obra pública que o poder público determinou para uma calçada pública, né, derivado da propriedade daquele imóvel, a pessoa tem feito, né, é obrigado a fazer os gastos decorrentes dessa obra pública, pode também agregar no preço do imóvel, né? Então, esses cuidados, essas cautelas, né, essas previdências, é importante que a pessoa fique atenta, né, para que, quando for vender o imóvel, muitas vezes nem teve lucro com a venda do imóvel, não teve ganho de capital, mas está pagando imposto, está pagando imposto de renda, desnecessariamente. Por quê? Porque faltou uma organização, né, no sentido de agregar custo ao preço, ao valor do imóvel, ao preço de aquisição do imóvel, que a legislação do imposto de renda permite, né, que a pessoa o faça, né? Uma dica importante, que muitas pessoas nos procuram, mas não dá para atualizar o valor do bem, né? Fazer uma atualização do valor do bem, porque nós temos inflação, mas infelizmente, desde o ano, se não me falha a memória, de 95, 96, por ali, com a extinção da UFIR, né? Então passou a ser vedada a correção monetária, né? A atualização do bem.
Então, a atualização em si do bem, a legislação do imposto de renda não permite, né? Então, vai a dica, não é? Para que as pessoas que, porventura, têm essas operações imobiliárias de compra e venda de imóveis possam declarar e pagar o menor valor do imposto de renda dentro da lei. Giovanni, na verdade é o seguinte, a gente que eu embora seja economista e tal, eu acho que a questão da questão do imposto de renda é muito mais para contador que está muito mais bem informado, tem mais detalhes, tem mais conhecimento que um economista para tratar do assunto. Mas eu vejo o seguinte, que mesmo que seja simples a declaração, é importante que as pessoas se orientem com alguém especializado, por quê? Para evitar problemas subsequentes. Quer dizer, daqui a pouco o cara coloca uma informação aí que ele acha que é certo, é correto e não é, ele acaba sofrendo por isso. Como é que faz o camarada que está nos assistindo e que quer, de repente, uma orientação? Como é que pode fazer isso aí? Olha, é importante, né? Hoje em dia existem algumas facilidades, como o preenchimento automático, o rascunho da declaração, que ajuda. Né? Ajuda muito, né? Ajuda bastante. Mas é importante que, em havendo essas operações, que a pessoa tenha alguma insegurança, que procure um contador, né? Claro. O contador ele vai prestar ali uma assessoria para deixar o contribuinte dentro da lei no que toca o cálculo e a declaração, para evitar evitar malha fina, né? Uma multa por um cálculo errado de tributo pode chegar a 75% do tributo, né? E dependendo do montante do tributo, isso pode repercutir negativamente, de forma relevante, nas finanças do contribuinte. Perfeito. Giovanni, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento recebe aqui um grande empresário, amigo, né? Um camarada que tem uma visão. Eu sempre digo, não é porque eu esteja na frente dele aqui, todos que vêm aqui a gente procura centrar na capacitação dessa pessoa, e o Wesley é um tipo de camarada que tem uma visão global, não é globalista, mas global das coisas, dos movimentos, do mundo empresarial, da economia e tal. Wesley, obrigado pela tua presença, uma vez mais. Obrigado, Silvio. Prazer estar na tua bancada com a tua audiência. Parabéns lá no Tio Júlio. Eu sou participante, além de participante do programa, né? Estou um pouquinho fora aí por questões familiares e tal, mas é um programa que nós temos que prestigiar. O Júlio te convida seguidamente lá, porque realmente tu é um cara que agrega muito isso. E é um programa que discute aquilo que nenhum outro lugar, eu acredito que do país, discute com tanto discernimento e com tanto destemor, né? Porque nós vivemos num governo que persegue, um governo que censura e tal. Isso é importante. Parabéns pela tua presença lá e pelo desempenho. Obrigado, Júlio. Silvio, né? O Júlio também te considera muito, sempre fala, né, dessa parceria muito grande que ele tem contigo, confiança, né? Muitas vezes é você que lidera lá o programa na possibilidade dele. E a gente está discutindo muitas coisas hoje no Brasil, né, Silvio? Ontem, por exemplo, no programa, só para pegar o gancho do programa do Júlio Ribeiro, vocês falaram sobre o chamado desenrola. Tem muita gente que não consegue entender isso, desenrolar porque estava enrolado. O que é o Desenrola 2, esse do governo? Qual é a tua... Para nós, quem não conhece ainda, o que é e qual é a tua avaliação sobre esse programa? Pois é, Silvio, isso é uma tristeza enorme, né? O Desenrola 2 é o programa oferecido pelo governo federal para reduzir a inadimplência das famílias. Nós temos hoje 80% das famílias, ou seja, dos chefes de família, inclusive das suas famílias, com dívidas. 30%, cerca de 30%, atrasados, ou seja, com pendências, ou seja, 24 milhões de pessoas com pendências. E desses 24, em torno de 15% com declarada incapacidade de cumprir com as suas obrigações já assumidas. E aí o programa o governo já lançou em 2024 o Desenrola 1, né? Tirou 9 milhões da dívida naquela época, e agora nós crescemos estes 9 e mais 5. Ou seja... Isso não resolve. Silvio, pelo amor de Deus,
tu é um cara que conhece de economia, né? Eu sou formado em economia, tenho experiência de mercado. Não é a confirmação de que um modelo está equivocado? Uhum. Fizemos o Desenrola 1, não resolveu. Então vamos fazer outro. Qual é o resultado esperado? Que não resolva. Ah, mas os recursos são do fundo de garantia. Tá Do bom. próprio trabalhador. Do próprio trabalhador. Mas vamos lá. Olha a quantidade de absurdos. Desculpa se eu me exalto, porque esse é um tema que me tira do sério. As pessoas não conseguem cumprir com as suas obrigações por dois motivos. Primeiro, porque não tem renda. Uhum. Estão Cada vez mais alijados do perdendo mercado renda. de consumo. E cada vez mais perdendo renda. Segundo, porque a renda que tem, ela é, em grande parte, proveniente de assistência do Estado. Programas assistencialistas do Estado. Nós temos 94 milhões de pessoas no Brasil com alguma dependência de programas do Estado. Então, o nosso governo, em vez de estimular a capacidade de renda das pessoas, bota 32 bilhões no caso do Desenrola 2, no Desenrola 1 foram 53 bilhões, então são 85 bilhões, 85 bi que o governo bota nesse tipo de programa para funcionar como? Aí a pessoa pode usar esse recurso numa dívida contraída agora no Desenrola 2 até janeiro de 2026. E aí ela tem que declarar a dívida e o Tesouro Nacional paga diretamente o banco. Então é uma transferência de dinheiro do governo Para para o os sistema bancos, financeiro. para o sistema financeiro. Aliás, nunca o sistema financeiro brasileiro, a gente que acompanha isso, ganhou tanto dinheiro com a esquerda no poder. Isso, cara, vamos lá. Eu não sou contra os caras serem bons na administração financeira do dinheiro dos outros e ganhar um monte de dinheiro. Mas olha só a incoerência dessa matemática toda. O banco tem dívidas hoje de conta corrente de cartão de crédito. Negativo de conta corrente de cartão de crédito. São títulos não exigíveis. O banco não pode chegar lá e penhorar a tua casa, o teu carro, porque tu está com a conta negativa. O que acontece quando ele entra no Desenrola 2? Ele substitui esse crédito podre por um novo crédito que é judicialmente exigível. Então, os bancos que estão hoje sem o dinheiro e sem uma exigência ganham o dinheiro de volta e a capacidade de exigir esta judicialmente. Vem cá, estamos protegendo quem? É um Eldorado financeiro maravilhoso, né, Tio? É um Eldorado financeiro. Eldorado financeiro, cara. Então, na verdade, assim, triste, a gente chega nesse ponto, né, Wesley? Tem muita gente aqui no Brasil, nós estamos no ano eleitoral. Então, tem muitas pessoas que dizem, eu vou votar no ciclano e tal. O cara não tem a mínima noção do valor que o voto dele tem. E o valor do voto se expressa nessas questões. Quer dizer, você tem que saber que o Brasil, um presidente da República, um governo, de modo geral, mas um governo central, ele tem muito poder sobre a tua vida. Ele determina os rumos da tua vida. Tem que ter consciência disso. Não é que está lembrando, não, lá está longe de Brasília, mas está dentro, perto, está dentro da tua casa o que ele faz lá. Não, é pior, Silvio. Olha só como está dentro da casa. É? As pessoas não se dão conta. É. Ok, exige uma cultura de economia? Pode até ser. Mas olha só. O recurso que acaba na mão das pessoas, vou chamar de recurso, não vou chamar nem de renda, nem de assistência. Quando esse cara vai lá no mercado e compra, ele deixa um caminhão de imposto lá. Imposto que vai para os governos federais e estaduais, para o governo federal e para os governos estaduais, para ajudar a pagar uma conta de gasto que o governo está fazendo acima do que arrecada. Embora tenhamos arrecadação recorde, temos gastos muito elevados além da arrecadação.
que faz o governo ser deficitário em termos de entrada de dinheiro para o que ele gasta. E aí esse governo que não tem dinheiro para pagar a despesa adicional que fez, vai no mercado e compra dinheiro. Quando ele compra dinheiro, sobe a taxa de juro. Porque para um cara comprar um título do governo, só se ele for mais caro que o título do mercado. Claro. É um risco enorme, né? Então, olha só, o governo tira o cara da geração de renda, bota o cara no programa assistencialista, enfia um monte de imposto no cara, gasta mais, leva o juro para cima, bota o preço do consumo lá em cima. E o otário paga toda esta conta. Eu gostei quando tu falou que eles enfiam um montão de imposto no cara. E mais alguma coisa, né, gente? E o imposto, depois enfiam os juros em cima de tudo. Cara, assim, ó, é uma coisa absurda. Eu quero fazer só mais um raciocínio, que é o seguinte. Esses economistas de esquerda, né, cara, eu tenho visto alguns deles bradar que o efeito multiplicador gerado pelo gasto do governo ele é uma vantagem para a economia. Porque esse efeito multiplicador, o cara pega, ele vai lá e compra na padaria, aí o padeiro vai lá e compra no cara da farinha, o cara da farinha vai lá e compra no cara do insumo, o cara do insumo vai lá e compra até no cara... estourar o negócio. É isso, né? Tudo bem. Tem um efeito multiplicador o gasto do governo? Tem. Mas é um efeito multiplicador que não é gerador de renda. Artificial. Não é gerador de renda. Não é. O cara não pegou esse dinheiro para produzir uma coisa que valia menos numa que valia mais e devolver no mercado com valor adicionado. Não existe o valor adicionado. Eu pego R$100. A cada vez que eu passo o cartão, 3% fica no banco. Então o 100 vira 97, que vira 94, que vira 91, que vira 88. Depois de 30 transações, acabou os R$100. Porque não tem produção de renda. Não tem produção de riqueza. E aí estamos numa sanha arrecadatória para tirar o dinheiro físico de mercado, te botar para usar só cartão. Quem é que ganha com os 3%, 3%, 3%? Os bancos de novo. Financeiro. Mas, na verdade, eles contam exatamente com aquilo que tu colocaste aí. A ignorância que nós temos no sentido de não saber, né, como é que funciona a coisa. A ignorância da população de baixa renda. O camarada chega lá e fala, tu viu o que o Lula fez, que o governo fez e tal? Vai nos aliviar a dívida. Isso que conta para eles, entendeu? Esse é o problema, quer dizer, a ignorância econômica, financeira, a ignorância da própria vida, de como se dá o processo de vida da gente. Então, enquanto nós não mudar isso, tu sabe como é que é. Tu sabe que é o seguinte agora, né? A gente tem esse modo de operação tem um nome. Escravidão. Claro. A moderna escravidão a dependência não total vem da com escravidão. grilhões e chicotadas. Ela vem com a perda da identidade, a perda da cognição e a perda da autonomia financeira. A submissão total. Esse é o negócio. Wesley, um grande abraço. Obrigado, Teríamos meu querido. mais muito tempo para conversar, mas vamos fazer em pílulas, né? Porque assim é melhor. O Wesley vem lá O Recanto Maestro. do Recanto Maestro, que é um Eldorado maravilhoso lá no Rio Grande do Sul, para trazer para nós essas observações e esta percepção dele sobre a vida econômica do Brasil. E realmente eu acho, só para concluir, né? Eu acho que nós estamos indo num caminho terrível. Ainda bem que temos eleição, tomara que nós pensemos, né? Pensemos Aleluia, bem meu e amigo. que o processo seja Aleluia. um processo esclarecedor e um processo que não seja viciado, que aí nós temos que mudar as coisas. Obrigado, Wesley. Um abraço. Obrigado, meu filho. Muito bem, estou recebendo aqui o professor Salésio D'Agostinho. O professor Salésio D'Agostinho, que é consagrado na área da contabilidade, eu sempre digo o seguinte, não é para puxar saco dele, porque ele sabe disso, né? O Salésio é um ícone da área de contabilidade do Rio Grande do Sul. Eu falo isso já há muito tempo, porque eu sou economista, e no tempo, viu, Salésio, em que eu fazia economia, a gente falava muito sobre contabilidade e tal, e o teu nome sempre surgia, né, como alguém que era referência no meio. Inclusive, eu nunca esqueço lá numa aula de economia na Unicinos, que eu tirei um curso lá, que um professor, não me lembro mais o nome dele, e ele, introdução à economia, ele dizia assim, olha, você tem que ter um certo conhecimento básico de contabilidade. Que um economista que não saiba um pouquinho de contabilidade que seja,
ele não pode trabalhar, não vai usar bem os instrumentos econômicos. Tem um professor aqui, dizia ele, chamado Salésio D'Agostin, que tem um escritório e tal, e eu aprendi muito com ele. Depois eu vou te dar o nome dele, que talvez tu te lembre. Eu aprendi muito com ele. Então, o Salésio é um cara que tem história na área de contabilidade. Parabéns, Salésio D'Agostin. Muito bem, e eu fico grato saber que sou lembrado pelos Há colegas muitos e anos, pelos né? amigos, há muitos anos. Então, esse foi a preliminar para dizer que estamos entrando no espaço do Salésio D'Agostin, que é conversando sobre contabilidade. Professor, aqui tem o Carlos Avelar. Aliás, tem tanta... O pessoal faz muita referência ao Salésio, mas também muitas perguntas. É o Carlos Avelar, por exemplo, o caso este de hoje. Ele disse, professor D'Agostin, sou contador recém-formado, trabalho numa empresa situada no município de Bauru, em São Paulo, e ao assumir a responsabilidade contábil de uma empresa, e ao analisar o sistema de controle de estoques, fiquei com muitas dúvidas. Dá para o senhor explicar como se avalia os estoques de mercadorias? Olha só. Tudo bem. Carlos, é uma matéria técnica, é claro. Vamos ver se a gente consegue, né, nesses minutos que nós temos, transmitir alguma coisa para que tu entendas, tá? E quero já, de antemão, te parabenizar por essa preocupação. Eu acho que todo profissional, antes de iniciar o seu trabalho na empresa, deveria verificar como é que o sistema, né, que opera na empresa, sistema de computação, tá, funciona. Porque muitos profissionais trabalham insere os elementos no sistema, mas não sabem muitas vezes como é que esse resultado é depois gerado. E a tua preocupação vai ao encontro dessa preocupação. É importante saber como é que esse controle de estoque é gerado lá no sistema. E aí é muito importante que tu faça a devida verificação. Veja só, o controle do estoque passa por duas etapas. A primeira etapa é verificar o preço que a mercadoria é incorporado no patrimônio, ok? Então, essa é a primeira etapa. Como é que eu constituo o preço da mercadoria para fazer a incorporação dela no meu patrimônio? A segunda pergunta é: qual é o valor que eu extraio do patrimônio, né, quando eu vendo essa mercadoria? Ou seja, qual é o valor que essa mercadoria sai do patrimônio quando ela é vendida? Então, são dois aspectos, né? Um é o quanto vale para incorporar o patrimônio, e a segunda é qual é o valor que eu extraio do patrimônio, não é isso? Para apurar o meu custo da mercadoria vendida. Então, o primeiro aspecto é como é que tu apura o custo da mercadoria para incorporar no patrimônio. Então, tu sabes que tu deves incorporar no teu patrimônio o custo de aquisição. Veja só, o que é custo de aquisição? Custo de aquisição é o valor do bem, é o valor do frete mais o seguro que tu pagas para receber esta mercadoria, não é isso? É os tributos que não são recuperáveis. Tu compra a mercadoria e ali está embutido nessas mercadorias tributos. Esses tributos, se não forem recuperáveis, eles se incorporam ao valor do bem. O gasto com desembaraço aduaneiro também forma o custo de aquisição. Então, o custo de aquisição das mercadorias, seja ela para revenda, seja ela para consumo, seja ela para industrialização, é o valor do bem, mais o frete e o seguro que tu pagas para receber esta mercadoria, os tributos que tu não recupera e o gasto, né, com o desembaraço aduaneiro. Então, isso forma o preço do teu bem que tu vais incorporar lá no teu ativo, lá no teu patrimônio. Muito bem, então vejam só. Só que o custo de aquisição ele se modifica de acordo com o tempo de aquisição. Existe, seja
seja por causa da inflação, por causa de especulação, por causa de formação de preço. Então, cada vez que tu adquire a mercadoria, tu tens que agregar esses custos para verificar o valor dela, ok? Quando tu vendes a mercadoria, o que é que tu faz? Tu tem que dar baixa desta mercadoria do teu ativo por esse custo que é incorporado, né, que é registrado lá no teu ativo. Aí vem a primeira pergunta. Ora, se o preço modifica, qual é o preço que eu vou tirar? Não é isso? Então, a legislação diz que tu pode retirar pelo custo médio ou tu pode retirar pelas aquisições mais antigas. Então, veja só, aquisições mais antigas. Então, tu tira do teu patrimônio pelo custo médio, que aí não há problema nenhum, né? Quantidade adquirida pelo preço vai dar o custo médio. Então, aí não leva em consideração quando tu adquiriu a mercadoria. Se houve variações de preço, o custo médio se ajusta pela média, não é isso? Ou tu tens que tirar do teu ativo as mercadorias adquiridas mais antigamente, ficando, então, lá no teu patrimônio as mercadorias adquiridas recentemente, aquelas mais novas. Então, essa é a técnica e é assim que esse teu sistema tem que funcionar. Teu sistema tem que funcionar de que forma? Entra a mercadoria no teu ativo, não é isso? Agregando todos os custos. Custo de aquisição. Tem que ter muito cuidado, porque tem muitas empresas que não consideram custo de aquisição o frete sobre compras, o seguro sobre as compras, tributos não recuperáveis sobre compras e, no fim, acaba colocando no seu ativo o valor somente do bem, sem agregar esses demais custos, tá? E retira, quando vende do seu ativo, né, sempre pelo custo médio de aquisição e não pelo custo daqueles mais antigos. Então, isso é uma coisa que tu tens que ter preocupação lá no teu sistema. E é importante, nesse teu sistema, gerar essas duas informações, porque essas informações, ou custo médio ou o custo mais recente, altera o teu lucro bruto, não é isso? Vejam só, olha só um exemplo aqui. Se tu compras, tá, num primeiro momento, né, duas mercadorias, paga 190, tu paga R$90 pelas duas mercadorias. E depois, numa outra compra, tu adquire mais duas e paga por essas duas R$100. Então, tu tens 4 mercadorias, pagou R$190. Se pelo custo médio, cada mercadoria vai custar quanto? R$47,50. No momento que tu venderes, tu vai dar baixa do teu patrimônio por R$147,50. Agora, se tu adotar a saída, aquela comprada mais antigamente, no momento que tu venderes a mercadoria e adotar este sistema, tu vais o quê? Dar baixa por aquelas que tu adquiriu antes, que era 90, né? E se é 90, e deixa no teu estoque aquelas que foram adquiridas por 100. Entende? Então, tu verifica que isso altera o teu lucro bruto e é uma questão, é uma política interna administrativa, né, e de controle, de política tributária que tu vais adotar. Então, é muito importante tu teres isto em mente. O controle de estoque é muito importante, ele tem que ser alimentado de forma correta para que os resultados sejam também extraídos de forma correta. E essas informações têm que ser geradas no demonstrativo, lá nas notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis, tá bem? Qualquer coisa, se não entendesse, liga para mim que eu teria o maior prazer em explicar por telefone, tá ok? É isso aí. Parabéns, Salles. Complexo tema, mas acho importante. Muito obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima. Teremos vários assuntos, mas como uma matéria tão complexa dessa, eu acho que ficou bom por hoje, né? Eu acho que sim. Com certeza, o pessoal que está assistindo aí, e sobretudo o Avelar, né, que fez essa pergunta,
deve ter compreendido e te agradecido. Muito bem. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Muito bem, para terminar esse programa, vamos terminar de modo alegre, tá? Porque realmente é o nosso propósito, né? E por isso eu convidei vir aqui comigo hoje o Edson Gaúcho, amigo meu lá do Parque Marinha do Brasil há tanto tempo. Ele que tinha um show de boiadeira, ainda tem show de boiadeira, né? Boleadeira, que é uma coisa fantástica pelos CTGs do Rio Grande do Sul. Edson, que bom te ver aqui, cara. Tudo bom? Parabéns pelo trabalho. Prazer de te boiadeira. rever de novo, meu. Fazia Grande tempo, amigo. né? Pois Grande é. parceiro do parque lá, fazendo academia lá, né? É verdade, que maravilha. Pois o Edson é um grande artista, depois nós vamos conversar e saber um pouquinho da história dele. Ele que trabalha lá na churrascaria Roda de Carreta do CTG 35. Aliás, olha aqui, ó, o CTG 35 para mim é o melhor CTG deste país, deste mundo. É o Que pioneiro, né? maravilha, o pioneiro. Eu adoro o CTG 35. Lá atrás, quando era secretário de turismo Mário Ramos aqui no Mário Rio Grande do Ramos, Sul, sim. nós frequentávamos muito o CTG 35, tenho saudade do CTG, é um ícone, né, de CTGs do Brasil. Então, parabéns aí o Everaldo Marquesi e a Mary, né, que são os que levam esse projeto maravilhoso à frente. Parabéns a vocês aí. Vamos trazê-los aqui, né, para bater um papo Claro, tem que e trazer eles conversar aqui. um pouquinho do 35. Com Bom, certeza. o 35 tem muita coisa a ver com a tua carreira, né? Tem muito, tem muito. Eu até quero agradecer a Mary e o Everaldo hoje porque eles me resgataram, porque eu estava trabalhando numa outra churrascaria e deu problema lá e ela disse assim, Edson está com a gente, o Everaldo, meu parceiro, meu amigo, né? Como o John Fernando, grande dançarino também, parceiro meu, John, Fernando, estamos junto, fazendo show lá na churrascaria lá, né? Uma parceria junto com o Johnny Silva também. E nós estamos, a Mary e o Everaldo chegaram e me resgataram. Vamos fazer uma música do Rio Grande, vamos chamar essa galera. Vamos, inclusive eu conversei com eles hoje, e foi muito legal, foi bem produtiva a nossa conversa, sobre o que nós precisamos fazer para o Rio Grande, porque caiu muito, né, Silvio? O nosso enchentes trabalho. aí deu um trabalho forte. Depois da enchente, olha, o trabalho já tinha dado problema na pandemia. Depois da pandemia, aí depois veio a enchente, aí a gente ficou num rumo meio estranho com a arte. Na verdade, né? tu tiveste que se ressignificar, né? Isso, eu tive que me reinventar, porque eu dançava só. Eu sou coreógrafo, eu tenho uma companhia de dança, o Raiz Sul América, eu monto show, eu monto coreografias, eu monto a música, tudo como tem que ser. E agora eu dei uma parada e estou investindo só em mim mais, né? Que é na música e na dança das boiadeiras. Então, estamos aí, tem o Matheus também, grande dançarino aí que está comigo aí. Estamos ensaiando agora para um grande show que nós vamos fazer. Inclusive tem o nome, já eu quero trazer aqui no próximo programa teu aí, que é o show Força Gaúcha. Força Gaúcha. Força Que maravilha. Gaúcha, vai ser bem legal. Precisamos, né? Precisamos. Estamos precisando de uma força meio gaúcha aí. Edson, tu tens uma música que tu fizeste em homenagem a Porto Alegre. Isso, é minha, a música minha e do Juliano Veloso, que é mais ou menos, posso mostrar um pedacinho dela assim, ó. Claro. Porto Alegre, cidade sorriso, um calor num aperto de mão. Tem o pôr do sol mais bonito, mora no meu coração. Porto Alegre é mais que um sorriso do Marinha e do Parcão. Pra quem gosta de um pedalinho no Laguinho da Redenção. O laçador, símbolo regional. Quem gosta de emoção tem que ir num Grenacal, melhor lugar desse nosso país. Vem pra Porto Alegre, ser feliz. Porto Alegre é mais que um sorriso, é mais que uma satisfação de escrever um verso bonito, de um poema, de uma canção. Porto Alegre, cidade sorriso, sempre esperando você. Quem visitar Porto Alegre nunca vai se esquecer. Porto Alegre. Que maravilha, parabéns. Obrigado. Que coisa linda, gente. Ficou bonita a música, É né? um hino. Não é porque é minha, né? Mas é bonita. é um filho. É verdade, olha aqui, não, é uma grande homenagem a Porto Alegre, que merece, né, Porto Alegre. Merece. Eu Porto sou lá de Alegre- Uruguaiana, cara, vim lá com 16 anos para cá, sou apaixonado por Porto Alegre, cara. Sabe, Silvio, que eu viajei o mundo inteiro, né, cara? Eu fui Sim, campeão sim, na África do Sul, tirei o primeiro lugar numa competição internacional de folclore artístico. Quando a gente voltou, eu tava, não vi a hora de chegar em Porto Alegre, porque eu amo essa cidade.
Eu morei em São Paulo, quando eu voltei, eu fazia de tudo para voltar para Porto Alegre, porque eu amo essa história de Porto Alegre. Porto Alegre é um abraço de coração. Porto Alegre é uma cidade que integra muito, né? Porto Alegre, Integra. por exemplo, assim, eu frequento o Parque Marinha do Brasil, onde nos conhecemos praticamente, né? Desde 83. Olha só quanto tempo. Quanto tempo. E ali tanta gente passou, a gente tem um grupo que se dá desde aquela época, já tão velhinho, né? Cabelo branco e tal, né? Sim. Isso é que é legal, né? Essa integração, Porto Alegre chama muito ao afeto, a troca, as experiências, relacionamentos. Relacionamento, muito legal mesmo. Eu amo Porto Alegre justamente por causa disso. Tu vai ali no Parcão, ali com a gente, todo mundo é receptivo. E aí, tia, como é que tá? É verdade. Né? As pessoas te abraçam com carinho. O Maurício, os guris lá do Grêmio Norte Gaúcho lá, né? Os guris são meus parceiros. Os guri fortes lá, né? Bombado que eles andam, mas são bons no peso lá. Eu não consigo puxar aqueles pesos, mas um dia eu vou puxar lá, hein? Aquele peso lá de grandão, aquele é difícil, né? Aquele eu não pego também, né? Aquele eu não sei nem perto ainda. Bom, Edson, naturalmente, tu tem um vasto repertório aí, né? Quais são as músicas, uma ou duas aí que tu possa apresentar, que mais te pedem para tocar? A que mais me pede? Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Fazer o final. Deus é gaúcho, esporimango, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. De arrepiar qualquer gaúcho. Né? Esse Arrepia, aí, né, tia? tu vai em qualquer lugar, canta essa música aí, eu canto. Cantei agora, me arrepiei. Eu também. Toda vez que eu canto, eu me arrepio. Na verdade, assim, nós temos um amor pelo Rio Grande, né? Tia? Eu amo o Rio Grande, amo o que eu faço. E aí me perguntaram assim, o que é ser feliz, Silvio? Me perguntaram uma vez, o que é ser feliz para mim? É tu poder trabalhar naquilo que tu ama fazer. Que nem tu ama fazer isso aí, né? Eu sempre 54 anos. Olha aí. Jornalismo contigo, eu sempre ouvi falar do seu, eu tenho a honra de te conhecer, cara, porque tu é um lugar fera, todo mundo fala bem de ti, todo mundo que eu conheço, tá louco? Entendeu? E aí... Na verdade, assim, nós construímos uma trajetória, né? Isso é importante, né? Mas olha que nós estamos indo daqui a pouco para o final do programa. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história daqui para frente, quer dizer, tu trabalha muito lá com o CTG 35, maravilhoso, lá com o Everaldo Marques e a Mary. Churrascaria Roda de Carreta. Churrascaria Roda de Carreta. Roda de Carreta, que maravilha, que nome maravilhoso, né? Mas também tu participa de shows, é convidado para isso? Sim, eu tenho meu número é 9958-411-69. Vamos botar no vídeo aí. Ligar para mim aí. Diz de novo. 9958-411-69. Tá no vídeo né? para vocês. Só ligar pra gente que a gente faz show a gente faz como é que é? Agrada gregos e troianos. Nós temos show de tango, nós temos show de dança gaúcha, nós temos show de bolhadeira, de bombo legueiro, de malambo com lança, nós temos show completo. O que precisar aí é só ligar pra gente aí. Nós estamos aí na sua festa, ok? E fora do Rio Grande do Sul, tu participa? Sim, inclusive agora dia 28 de agosto, já estou antecipando já. Dia 28 de agosto eu estou indo para os Estados Unidos. Opa, que legal. Com a Valéria Lessa, a filha do falecido, do grande, saudoso Barbosa Lessa. A Valéria Lessa me convidou, nós vamos fazer um intercâmbio cultural lá. Estou indo para lá e com certeza vai dar tudo certo, vou fazer um grande sucesso. O Barbosa Lessa foi um ícone também. Um ícone, ele... Pelo amor de Deus, né? Sem comentários do homem. Olha aqui, Edson, muito obrigado pela tua presença aqui, Edson Gaúcho. Vai vir mais vezes no programa. Com certeza. E eu sugiro para você, aqui tem o telefone dele aí. Olha, o show vale a pena. Vai abrilhantar o seu evento, é maravilhoso mesmo. Não só nas churrascarias da vida, nos CTGs e tal, mas na sua casa, na sua residência, lá no seu evento que quer fazer no salão de festas e tal. O Edson é uma grande pedida. Grande abraço. Grande abraço. E lembrando que meu Instagram
é Edson Gaúcho com I, underline. Entre em contato comigo. Olha o nosso show lá, tem bastante coisa. Que maravilha. Música, dança. Vamos mostrar isso aí uma outra oportunidade. Um abraço, valeu. Embora! Nós ficamos por aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até a próxima semana.